Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, na nossa TV Câmara, ao vivo, nesta segunda-feira, 28 de setembro. Hoje o nosso colega apresentador, também do programa, Danilo Sá, não pôde vir em razão de problemas de ordem pessoal, né? Ele parece que está um pouco adoentado. E nós vamos tentar aqui conduzir, ter uma conversa informal com Berilo de Castro, que é médico, escritor, ex-jogador do América e peladeiro também, né? Berilo vai lançar um livro amanhã, à noite, e vai falar sobre esse livro dele e outros livros que ele também já escreveu. E, em função da falta de Danilo, a gente convidou o advogado Eduardo Rocha, que é por demais conhecido na capital, na condição de dirigente do América e advogado aqui na nossa capital. Inicialmente, bom dia, Berilo de Castro. Bom dia, Pinheiro. Aliás, boa noite, né, Berilo? Eu acho que boa noite. Bom dia, porque o programa é ao vivo. O programa é ao vivo. Boa noite e o que eu tenho é agradecer o convite de Pinheiro para falar sobre livro, futebol, música, o que eu gosto realmente. E ao nosso amigo Eduardo. Boa noite, Eduardo. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Berilo, boa noite. Pinheiro, boa noite, telespectadores. Estamos aqui à disposição da edição do programa e tentar aqui debater assuntos inerentes à nossa cidade. Inicialmente eu perguntaria a Berilo sobre o livro, né? Esse livro você baseou-se em quê para escrever esse livro? É basicamente o quê? O conteúdo dele, Berilo? Bem, o primeiro livro que eu fiz foi praticamente uma biografia, foi a minha memória biográfica. Escrevi sobre, desde o nascimento em Caicó, por sinal, amanhã, dia 29, às 2 horas da madrugada, eu nasci em Caicó. E conto toda a história passada no futebol e no curso de medicina. Esse segundo livro, eu relato mais crônicas que eu escrevi de 3 anos para cá, depois do primeiro livro, crônicas essas que relato, que eu falo sobre medicina, sobre música, sobre futebol, que é a minha grande paixão, política e a história. História que eu falo de histórias de locais por onde eu passei. Por exemplo, o Ateneu, faço uma crônica sobre o Ateneu, Confeitaria Ateneu. Então, basicamente, são esses 5 capítulos que compreende o novo livro, Artigos Definidos, Narrações Vividas. Certo, Berilo. E com relação à sua trajetória, eu vou fazendo as perguntas e Eduardo também fica à vontade para intervir na hora que quiser. Com relação à sua trajetória política, seria bom que você conte a sua trajetória no futebol e como escritor, né? Primeiramente, no futebol, quando foi que você começou, quais foram os clubes que você jogou? A história é longa, a história vem do infantil. Naquela época não existia a escolinha, não existia nada disso. Existia um time chamado ABCzinho, e era dirigido por um fanático ABCdista chamado Zé Negrinho, que me descobriu em Peladas, no areal do bairro de Tirol e Petrópolis, e achou que eu tinha jeito. Naquela época o ABC fornecia a esse olheiro, vamos dizer um olheiro, todo o material do ABC, e ele formava aquele time. Daquele time ele levava
e levou muitos craques, muitos bons jogadores, como Cocó, Danilo, Dom Mills e muitos outros, chegava a levar até o time juvenil do ABC e daí para o profissionalismo. Começando no ABC, eu fui logo em seguida, eu fui içado pelo treinador, um gaúcho, um sargento da Marinha, que estava treinando o Riachuelo. Ele me viu jogar e me levou para o juvenil do Riachuelo, a sequência. Mais uma vez, jogando no juvenil do Riachuelo, já no campeonato da cidade, eu fui visto por Pedrinho 40, que era treinador do Alecrim, e me chamou, me convidou para fazer um contrato profissional, eu com 18 anos, quando eu fiz meu contrato de profissional pela primeira vez. Então, o Alecrim foi exatamente nesse período, o América tinha se licenciado. O América tinha pedido afastamento, ficou 5 ou 6 anos fora do campeonato, e eu, como americano, que nasci americano, eu optei pelo time do Alecrim. Convite bom, ser profissional, eu não esperava nunca, de uma hora para outra, ser profissional de futebol. No Alecrim, eu tive a felicidade de conseguir 2 títulos, 63, 64, e 65, ser vice-campeão, disputando, se eu não estou enganado, umas 5 ou 6 partidas com o ABC. O time do Alecrim era muito melhor do que o ABC e perdeu. E quando em 64, eu entro na Faculdade de Medicina. As coisas começam a piorar. Piorar porque não existe mais tempo para estudar. Ou estuda ou joga ou estuda. E foi um período muito difícil para a minha vida de conciliar o futebol, apesar de um profissionalismo amador, eu diria. Mas eu consegui no Alecrim até 65. Paro em 1966 e o América retorna em 67. Aliás, o América retorna em 66, não faz um bom campeonato. E em 67 o América começa a formatar uma equipe com jogadores, trouxe jogadores de fora, apesar daqui que era Pancinha, que estava em Recife, no Rio Grande do Sul, e o América faz um bom time com o treinador Zé Lago. E disputa o campeonato 67 com a equipe do Riachuelo e consegue ser campeão. Então essa é a minha trajetória até 67. Depois de 67 eu encerro o futebol e termino o curso de medicina em 1969. Eduardo. Em 67, Berilo, eu acho que até o gol foi de Bagadão, salvo engano. O gol de Bagadão no empate. Não é? À noite, estava 1-0, salvo engano, para o Riachuelo, né? Faltando poucos minutos. E ele parece já contundido, né? Com a dificuldade para continuar. Já deslocado para aquele jogador que se machuca, que vai para a ponta esquerda ficar só. Ele faz o gol, empata. E ele faz o gol de empate. Faz, né? Então o América campeão. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Como é que vocês estão vendo o futebol atualmente, né? O futebol que está mercantilizado, e a violência no futebol, e agora a corrupção também no futebol, né? Então eu queria ver a opinião de Berilo e posteriormente de Eduardo Rocha. Eu vejo o futebol, sinceramente, de uma forma muito triste. Futebol de péssima qualidade e um futebol muito caro. Por outro lado, é um futebol que está mostrando um campo de trabalho muito grande. Quer dizer, nós trabalhamos com 4 séries, 5 séries. É isso? Então, são jogadores. Hoje não falta emprego para jogador de futebol. Não precisa ser bom. Bonzinho, já tem um emprego seguro. E está muito bom para o jogador, está muito melhor ainda para o empresário. O empresário que eu falo, o empresário que lida, que vai fazer negociação com os jogadores. Por outro lado, paradoxalmente, o clube está afundado, os clubes estão afundados. Verdade. Dizer, falta dinheiro, o clube não tem a menor condição de sustentar um campeonato decadente, precário, como, principalmente na região do Nordeste. E é assim que eu vejo o futebol hoje. Berilo, eu acho que esse problema da falência total do futebol, acho que tem muito a ver com os salários absurdos que estão sendo pagos a treinadores e jogadores. Eduardo pode complementar aí e responder a pergunta também. O que a gente verifica hoje no futebol é um acréscimo imenso, um incremento muito grande nos salários,
refugindo completamente aos orçamentos dos clubes, e isso está levando gradativamente os clubes a uma situação de extrema dificuldade, e inclusive alguns deles tendo que se desfazer de patrimônio. O que a gente hoje tem é um campeonato do Nordeste que vem ressurgindo, mas esse campeonato abarca 20 clubes. Você não pode dizer que ninguém tem cadeira cativa, porque para chegar nessa competição, você linka com o estadual, ou seja, os 2 melhores de cada estado é quem participa. A exceção de Bahia e Pernambuco, quando são os 3 melhores, quando eu digo os melhores classificados no campeonato estadual. Então não há nenhuma cadeira cativa. Esse campeonato ele é superavitário. Ao passo que o campeonato estadual, por mais que haja uma organização melhor atualmente, na atual presidência do doutor Zé Vanildo, ainda assim ele é um campeonato que não conta com grandes patrocinadores. E isso não traz um rendimento maior para os clubes. Mas não é ele o culpado pela situação de dificuldade que os clubes enfrentam. O que eu digo sempre é o seguinte: ou os clubes se atêm a viver dos seus orçamentos, ou a maioria vai quebrar. Ou o torcedor bota na cabeça definitivamente que ele participa como sócio torcedor, ou o clube que ele torce hoje pode não torcer amanhã, porque não vai mais existir. Então não é possível que numa cidade que você tem 1 milhão de habitantes, que a América e o próprio ABC, e até o próprio Alecrim, não tenham um quadro de sócios torcedores que permitam que o clube viva do seu orçamento. Não é crível que a América e a ABC, que são as 2 maiores forças do Estado, consequentemente da capital, não tenham nos seus quadros 10 mil sócios torcedores. Mas se você for nas redes sociais, o América tem nessas diversas redes sociais 120 mil seguidores. Quer dizer, nem 10% são sócios do clube. Agora 120 mil que o tempo inteiro estão opinando, estão discutindo o clube, mas não participam com o mínimo, com R$40, com R$50. E o clube não é dos dirigentes, não. Como o clube é dos torcedores. Então é uma condição sine qua non. Ou se tem sócio torcedor, ou vai se quebrar. Ou o sócio torcedor entende que o time que ele torce precisa ter recurso, ou a cada dia que passa, a situação vai ser de maior dificuldade. É um problema cultural, né, Eduardo? É um problema cultural, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul já superou isso. O Inter e o Grêmio tem, cada um, mais de 100 mil sócios torcedores. O Palmeiras tem mais de 100 mil sócios torcedores. Tá certo? O Flamengo já está com quase 100 mil sócios torcedores. E aí o que é que vai acontecer? O fosso que já existe, naturalmente, entre esses grandes clubes nacionais com os clubes do Nordeste, vai aumentar mais ainda, porque ao passo que eles têm cotas televisivas absurdamente maiores, eles agora estão também tendo número de sócios torcedores absurdamente maiores. Com o passar dos anos, possivelmente, se não houver uma reação, a grande maioria dos clubes do Nordeste vão estar fadados a desaparecer. Eduardo, quando eu lhe convidei para você participar do programa, eu notei que você está frustrado, decepcionado, né, com a situação do América. Né? Você que é um dirigente do América de muito tempo, né, apaixonado pelo América. E o que é que você vislumbra para o América a partir dessa não subida para a Série B? Eu diria até que minha vinda hoje aqui foi porque eu já tinha me comprometido com você, mas na verdade eu não teria assim um estímulo para vir, né? Porque realmente a gente sente muito. E sente mais ainda a frustração, porque a gente sabe que como dirigente não era o que estava à frente totalmente, porque o presidente é Hermano, que fez o possível e o impossível, tá certo? Se tem alguém culpado, Hermano é o menos culpado, tá certo? A culpa é dos jogadores, tá certo? A culpa é da comissão técnica, porque dentro das possibilidades do América, para uma Série C, nós demos todas as condições, tá certo? Fizemos uma campanha pífia, jogando fora de casa, onde de 27 pontos nós conseguimos míseros 6 pontos, então não podia chegar a lugar nenhum. O América não perdeu ontem, não. O América perdeu já há alguns dias. Quando perdeu para o Icasa, que não ganhou de ninguém, e ganhou do América. Quando, jogando fora de casa contra o Confiança, que era um concorrente direto, mas nós estávamos na frente com 1 ponto, não jogou de forma estratégica para pelo menos continuar com a vantagem. Então, a derrocada começa daí. A prova que ganhou ontem. Ganhou de 4-1, quando podia ter ganho de 5, de 6-1, mas que não dizia mais nada, porque não dependia só dele. Se o time lá tem empatado,
não teríamos nem entrado, porque 4-1 não entraria, teria que ganhar de 5-0 ou de 5 gols de diferença. Então, realmente é uma situação de extrema dificuldade, tá certo? Como é que vai ficar 3 meses sem jogar agora, é? O América vai ficar 3 meses sem jogar, a não ser que você consiga um campeonato para que o América possa jogar. Né? Isso já aconteceu com outros clubes. Não é isso? O América... A Copa do Nordeste também só no próximo A ano. Copa do Nordeste, como sempre foi, ela só começa no começo do ano. Não é do ano seguinte. No começo do ano é que ela começa. Então vai ficar outubro, novembro parado, né? Até porque não são 3 meses, porque dezembro também ninguém joga. Quer dizer, ele como time profissional vai ficar 2 meses sem jogar, porque dezembro é mês de férias dos jogadores. Então, é uma realidade que se impõe, tá certo? Se é para culpar alguém, eu já coloquei, né, que realmente houve condição de se chegar numa situação diferente e não se chegou. Bom, eu queria pedir licença a Eduardo Rocha e a Berílio para a gente fazer um intervalo. Voltaremos no segundo bloco. Fique atento aos primeiros sinais do câncer infanto-juvenil. Os tumores no cérebro são o segundo, terceiro mais frequentes tumores ali entre os linfomas e o tumor cerebral. E os sinais e sintomas mais frequentes são que a criança parece ter uma regressão do aprendizado. Quer dizer o quê? Então ela já andava, já corria, já brincava, ela começa a tropeçar, ela começa a ter perda do equilíbrio, ela tem dificuldade às vezes de andar, ela volta a engatinhar. Então é como se houvesse realmente um retrocesso no aprendizado motor. Quando ela é maior, o que acontece? Quais são os sinais mais frequentes? São a criança que começa a tropeçar, começa a ter dificuldade na escola de prestar atenção. Ela tem também, às vezes, um desvio no olhar, né? O olhinho fica estrábico, que a gente chama também conhecido popularmente como vesgo, né? Então, ela não tinha e ela passa a ter. Então, é evolução, houve uma mudança de comportamento. O grande problema é que, às vezes, por exemplo, a cefaleia, a dor de cabeça, que é bem frequente no tumor cerebral, vem com vômito, vem com mal-estar, e às vezes esses pacientes são tratados como se fosse uma infecção de intestino, que vem acompanhado com esse quadro de mal-estar, de vômitos, e na verdade acaba acontecendo um atraso no diagnóstico do tumor cerebral. Então aquele vômito, aquela cefaleia, aquela tontura, uma criança que está tropeçando muito, tem que ficar alerta porque pode ser um tumor cerebral. A TV Câmara apoia o Setembro Dourado. Bom, estamos voltando com o segundo bloco do programa, Pensando Bem. Eu queria que, inicialmente, Berilo apresentasse o livro, né? Ele trouxe um exemplar aqui do livro e formular o convite para as pessoas irem amanhã, né, Berilo? Então, o convite para hoje, essa boa conversa que nós estamos misturando futebol, política, literatura, foi muito bom. Muito bom porque amanhã, 29 de setembro de 2015, às 19 horas, no local vai ser na Avenida Rodrigues Alves, 44, esquina com a Mipibu, onde funcionou o La Távola, hoje restaurante Petrópolis. Eu espero contar com os amigos, com os colegas, com os leitores e vamos fazer uma noite festiva. Até porque comemora também os 72 anos do autor. Beleza. Então tá bom, nesse segundo bloco a gente pode falar também alguma coisa sobre a situação, né? A crise que vive o país não pode ficar de fora em todas as discussões, não é isso? Então, até mesmo na condição de médico, Berilo eu queria que ele
falasse alguma coisa sobre a situação da saúde no país, particularmente com relação a esse programa Mais Médicos, que me parece que já está existindo um esvaziamento do Mais Médicos. Eu li alguma coisa hoje com relação a isso. Inclusive faz parte do livro, Artigos Definidos, o capítulo sobre medicina. Foram alguns artigos publicados no jornal de hoje, inclusive que eu abordo esse tema. A medicina de hoje é interessante. Existem dois polos, duas extremidades, um paradoxo. Uma medicina muito avançada, a evolução científica exuberante e impressionante, só que essa medicina de ponta não vai chegar nunca a quem está precisando. Exemplo, hoje para se conseguir uma consulta normal em qualquer hospital, eu não digo uma urgência, mas eletiva, você passa 2, 3 meses numa fila, uma tal de agora criaram esse nome, regulação. O que é que você faz? Você solicita um internamento de uma pessoa que está precisando, aí diz, não, tem que ir para a regulação. Que bicho é isso, regulação? É um computador, é um programa de computador que você vai para lá e a pessoa encarregada diz, olha, você está na regulação, você vai, só pode vir daqui a 2 ou 3 meses. Uma simples consulta ambulatorial em um hospital. Urgência, todos sabem como a situação das urgências de Natal. Filas e mais filas, pacientes ortopédicos. Eu faço um artigo aí sobre mutirão ortopédico. Que diabo é mutirão ortopédico? É você esperar juntar 365 doentes ortopédicos precisando de uma cirurgia para fazer em uma semana. Onde é que foi que se viu falar num absurdo desse? Não se faz nada preventivamente, não se faz nada. Portanto, a medicina, aí vem o ponto eu quero agora chegar ao ponto da indagação sobre o Mais Médico. Eu não entendo, esse Mais Médico parece muito midiático, parece muito político. Estão usando muito isso para a política. Berilho, só interrompendo um pouquinho. Me parece que o Mais Médico, na verdade, não é questão de ter mais médico, é questão de ter condição para os médicos que existem. É mais ou menos por aí. Por aí. Não adianta, também é artigo que eu faço, que eu escrevo aí no livro, você ter ou aumentar o número de médicos sem a menor condição de trabalho. Não tem ninguém, nem eu que estou em atividade hoje, todos os colegas que chegam, que se aventuram ao interior, eles não passam mais de 3 meses, voltam, louco, vou morrer ali, não tenho o que fazer, vou fazer o quê? Então não adianta você ter um maior número de médicos se você não tem condições básicas, mínimas, para que esses médicos atuem. É o que está acontecendo. É mais ou menos você aumentar o número de mecânicos numa oficina que não tenha nada para mexer no automóvel. Uma chave de fenda. Uma chave de fenda, né? É mais ou menos transmudando a isso. Né? Eu já ouvi amigos médicos meus, e havia crônicas de médicos dizendo exatamente, o problema não é mais ter mais médico. O problema é você ter coisas básicas, mínimas, numa urgência, num ambulatório, que nós não temos. Né? Então, esse mais médico parece-me que é quase um engodo. E existe um outro detalhe, que é a distribuição. Exemplo, no Brasil, existem os centros que concentram o maior número de médicos, porque ninguém quer ir para o interior. Então, a proporção, ela é muito desigual. Brasília, o Sudeste, tem muito médico, ninguém quer sair de lá. Aí você diz assim, mas o interior não tem interior ainda que não tem nem médico. Eu acho que foi no governo Lavoisier, foi o único governador do estado que colocou um médico em cada município. Exatamente. Hoje não existe. Então não tem a menor condição. Você tem que preparar o terreno, você tem que adubar, tem que preparar para você chegar e dizer, olha, você vai ficar aqui. E não você vem só ganhar dinheiro e vai para Natal ou para Mossoró. E Mossoró diz o seguinte, na quinta, sexta-feira, ninguém não encontra médico em Mossoró. Vai todo mundo para as praias, vem para Natal. Em Mossoró, olha ali, estou falando Mossoró. E me perdoe, Mossoró. Uma das coisas que tem sido muito questionadas durante essa crise que
se estabeleceu no país é com relação a um possível impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na condição até de advogado, Eduardo poderia opinar sobre você acha que existe já alguma coisa determinante para que seja pedido o impeachment da presidente, Eduardo? Primeiro, esclarecendo, o impeachment não é nem um bicho de 7 cabeças. E não é nada feito a só capa. Até porque a possibilidade do impedimento do presidente da República é prevista na nossa Constituição Federal. Então há uma previsão legal, né, de que o presidente, em algum momento, por um mau uso, uma mal condução do seu governo, ou que se sua candidatura foi viciada por crimes eleitorais comprovados, ele pode sofrer o processo de impeachment, do qual ele poderá ser absolvido ou poderá ser condenado com a votação política, porque o impeachment se dá, né, pelas câmaras de deputados e pelo Senado Federal, né? É bicameral a votação. E é porque nós temos memória muito curta. Recentemente, o atual senador da República, Fernando Collor de Mello, foi impeachmentado. E dizem, né, uma boa parte da mídia, e diz uma grande parte da população que por possíveis crimes bem mais veniais do que o que ora se acusa o atual governo, não é? Agora, o que eu acho é o seguinte, é que se tem que oportunizar que as pessoas se defendam. Nós não podemos condenar meramente por condenar, não é? Eu, particularmente, até este momento, eu não vejo, de forma técnica jurídica, como se condenar a presidente Dilma. Agora, com o aprofundamento dessas investigações, se vocês virem a Veja desta semana, não é? O Pedro Correia, que era presidente de um partido, PP. Deputado federal, era o PP, né? PP. Deputado federal, ex-deputado federal pernambucano, diz textualmente que o mensalão foi urdido no Palácio do Planalto com a presença do ex-presidente Lula. Verdade. Então, vai se basear meramente na declaração de um delator? Vai se aprofundar nas provas? Eu vi agora também recentemente que o Procurador-Geral da República já entende que não há nada momentaneamente ou até hoje que acuse o ex-presidente Lula, mas que ele pode ser ouvido sim, como uma forma de colaborar com a própria justiça, na condição de testemunha. Será que isso não é uma cápsula de minúcia? Será que ao ser ouvido como testemunha, futuramente ele não possa passar a ser ouvido como um indiciado? Então, o Brasil hoje vive uma democracia, tá certo? E as instituições têm que ser respeitadas e têm que ser fortalecidas. Não estou fazendo nenhum pré-julgamento, nem nenhuma condenação, nem de A, nem de B, muito pelo contrário. Mas dizer que o impeachment não pode avançar, ele pode, até porque ele é previsto na nossa Constituição Federal. Agora, torno a repetir, para não ficar impreciso, momentaneamente, como cidadão, tirando até o advogado de lado, eu não vejo como se impeachmentar a presidente Dilma. Terá que ter um avanço nas investigações, terá que ter provas mais contundentes. Então, a gente vive um momento difícil de ordem política e terrível do ponto de vista econômico, porque nós não estamos vendo não estamos vendo mais nem o túnel. Porque com a desvalorização da moeda nossa, frente à valorização do dólar americano, o nosso empobrecimento é inevitável. Bom, a gente já está no finalzinho do programa, eu queria só a opinião de Berilo e de Eduardo. Se vocês já tinham visto falar em corrupção do jeito que está se vendo agora. Petrobras, Petrolão, isso realmente deixa a gente estarrecido. Eu começo dizendo que realmente não. Esse lado aí, nunca, com meus 72 anos de vida, nunca vi uma situação tão exorbitante. Agora, vale salientar um detalhe, tem um outro lado bom, que nós estamos vendo uma nova geração do Ministério Público, nós estamos assistindo a Polícia Federal atuar, e com isso estão prendendo
os corruptos e os corruptores. Esses corruptores, antes ninguém nem via falar. É verdade. Hoje, nós estamos vendo na cadeia, atrás das grades, os corruptores. Empresários, Em nome inclusive. de empresa, as maiores empresas do Brasil, aquelas que mais prestavam serviço ao país, estão com seus empresários, com seus diretores presos. Isso é muito importante para nós. Eu acho que esse lado é bem interessante. Eduardo. Eu vislumbro o seguinte: primeiro, fazer uma homenagem à sociedade brasileira, que exigiu das suas instituições ação. E nós estamos vendo os órgãos institucionais atuando. Não é? E fazendo as minhas palavras aqui, a palavra do doutor Berilo. Você tem hoje presos empresários de alto coturno, os maiores empresários da construção pesada brasileira. Tá certo? Donos de empresa, executivos de nomeada. Então, isso não deixa de ser um avanço da democracia. E pela primeira vez, torna a repetir o que ele disse, você está vendo tanto o corrupto como o corruptor respondendo nas barras da justiça os seus atos. Né? E os atores políticos que participaram também disso sendo responsabilizados. E respondendo objetivamente. Também, ao longo da minha vida, com 54 anos e 31 anos de advogado, eu nunca vi tanta corrupção. Um negócio sem currutelo, uma palavra muito nordestina. Está sem currutelo, infelizmente. Tá bom. Eu queria agradecer a participação de Berilo, de Castro, que, lembrando que lançará amanhã este livro aqui, artigos. Eu gostaria de dizer que vou estar presente. Definidos, e eu também. Obrigado. Obrigado. E do advogado Eduardo Rocha, realmente foi um programa, eu acho que agradou, né? E convidando aos telespectadores para estarmos aqui novamente na próxima segunda-feira. Boa noite, até lá. Boa noite, Pinheiro. Boa noite. Boa noite. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.